Galera, tem bastante tempo já que eu percebi uma situação muito grave no mundo das agências e isso vem me incomodando também há muito tempo. E eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu nunca falei especificamente sobre isso. Eu já citei em alguns outros vídeos, mas nunca parei e fiz um vídeo falando sobre essa situação grave. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo assim, sem edição nem nada, para conversar com você e mostrar o que precisa ser feito para te ajudar a sair dessa situação que talvez você esteja. Como a gente já ajudou pelo menos dezenas de agências exatamente no que eu chamo de vale da morte do mundo das agências. Porque o que acontece? Eu já reparei que existe um certo faturamento que a maioria das agências trava. A grande maioria das agências trava entre esse faturamento que eu vou te passar aqui agora, que é a verba mensal de 20 a 30 mil reais por mês. Se esse é o seu momento, ou se você está próximo disso pelo menos, presta muita atenção, porque é justamente aí que a maioria das agências morre. Por isso que eu chamo carinhosamente de vale da morte do mundo das agências, que é um faturamento entre 20 e 30 mil reais. Antes eu achava que era apenas coincidência. Eu achava que era uma situação normal. Ah, beleza, tem muita agência assim, mas deve ter outros problemas maiores, deve ter outros números que outras agências travam também. Até tem alguns outros números, mas esse é o grande vale da morte do mundo das agências. É aí que a maioria trava. E antes eu pensava que era coincidência, mas eu identifiquei padrões do porquê que isso acontece, dos motivos que fazem várias agências travarem justamente no faturamento de 20 e 30 mil reais. Que são dois, basicamente. O primeiro é que, antes de falar os dois motivos, o que você precisa fazer para sair disso, eu gostaria de falar algo que talvez você vai ficar puto comigo. Talvez você não vai gostar do que eu vou te falar aqui agora. E eu não quero desmerecer o seu trabalho, eu não quero desmerecer o seu esforço que você teve para chegar até esse momento e faturar de 20 a 30 mil reais por mês. Só que, vou ser muito honesto com você aqui, mesmo você ficando puto comigo, que é chegar nos 20 a 30 mil reais é a parte mais fácil de todas. É a parte mais fácil de todas. E aí você tá assim, nossa, Vini, eu tô me matando de trabalhar aqui, eu não tô acreditando que você tá falando que isso que eu fiz até aqui agora é fácil, que você tá desmerecendo meu trabalho. Não acredito que você tá falando isso. Calma, não é isso. Se você prestar atenção em mim, você vai concordar comigo. Por que que chegar nos 20 a 30 mil é a parte mais fácil de todas? E eu te diria que ultrapassar a barreira dos 30 mil, chegar nos 40, chegar nos 45, é a parte mais, na verdade, chegar dos 50 aos 100 mil de faturamento mensal é mais fácil do que sair de 30 para os 50. Uma vez que você chega nos 50, vai ser mais fácil chegar nos 6 dígitos de faturamento mensal. Então, mesmo que você fique bravo comigo, saiba que a notícia boa é essa. Beleza, tá difícil passar a barreira dos 30 mil. Só que se eu chegar nos 50, o Vini tá me falando ali que vai ser mais fácil de chegar nos 6 dígitos do que eu sair de 30 para os 50. Então, põe isso na sua cabeça. E eu percebi isso depois de ajudar e mentorar centenas de agências. Centenas de agências que passam por esse mesmo momento. Por que que isso acontece? Por que que é mais fácil chegar nos 6 dígitos do que sair da barreira dos 30 mil? Por dois motivos, principalmente. O primeiro deles é porque é relativamente simples, vou colocar entre várias aspas aqui para você não ficar mais puto comigo ainda, é relativamente simples você chegar nos 22, 24, 25 mil reais de faturamento, dependendo apenas do seu networking e das indicações. Porque quando você vai começar o seu trabalho ali como uma urgência, primeiro você começa fazendo um trabalho de freelancer, aí ajuda um conhecido aqui, ajuda um outro conhecido ali, começa um boca a boca e você vai pegando alguns clientes exclusivamente através do seu próprio network e das indicações que os seus clientes fazem. Então, geralmente, você tem o seu networking, aí a sua esposa ou o seu marido tem um outro networking, um vai contando com um, vai contando por um, e você consegue chegar nesse faturamento de 20, 22, enfim, você já entendeu aí. É relativamente simples você chegar. Só com indicações e network. Só que quando você pula dos 30 para os 50 mil, já é mais necessário ainda você ter funis de vendas ou um trabalho que seja de prospecção ativa para captar clientes sem depender exclusivamente do seu network, que ele é limitado e não tem principalmente previsibilidade, e das indicações. Então,
Para você pular disso, obviamente que existem exceções, só que se você pegar as exceções aqui, você já sabe que está tudo errado. A exceção é a regra do burro, você não pode transformar o que é exceção em regra. Obviamente existem muitas empresas por aí que conseguiram chegar nos 70, 80 mil exclusivamente com indicação e network. Só que a exceção, eu diria também que era um outro momento. Antigamente era muito mais fácil pegar e crescer a agência só com indicação, só com network. Era um mercado muito mais tranquilo do que é hoje em dia. Hoje em dia é um mercado muito mais competitivo, sem sombra de dúvidas. Só que para você ultrapassar a barreira dos 30 mil, você já vai ter que ter funis de vendas, você vai ter que ter prospecção ativa, você vai ter que ter uma série de coisas para não depender exclusivamente de indicação. Na nossa metodologia aqui, a gente não faz prospecção ativa, a gente trabalha com funis de vendas, coisa que eu falo constantemente aqui no nosso canal. Como que você vai criar uma série de funis para escalar a sua agência? Se você não está inscrito ainda, senta a mão, senta o dedo no botão de se inscrever e começa a acompanhar a gente aqui. Beleza, esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo, novamente, é você chegar nos 20 e 30 mil relativamente simples, só com trabalho de indicações e network. Qual é o segundo motivo principal também? É o seguinte... Chegar nos 20 e 30 mil reais por mês de faturamento é tranquilo também, entre aspas, obviamente, eu não quero desmerecer o seu esforço, não quero desmerecer uma série de coisas, fazendo quase tudo sozinho. Eu cheguei aos 25, 26 mil reais de faturamento mensal, comigo praticamente sozinho na empresa. A minha agência de e-commerce, né, quando a gente tinha lá, sei lá, eu não lembro quantos clientes a gente tinha, mas eu acho que foi até os 25 clientes praticamente sozinho. Falo praticamente porque a gente já começou com o serviço de gestão de tráfego e de gerenciamento de redes sociais para donos de e-commerce. E a parte de gerenciamento de redes sociais, a gente era com umas outras pessoas que faziam essa parte por mim. Mas eu era exclusivamente dos clientes de gestão de tráfego que a gente tinha lá, vários clientes. Eu não vou lembrar o número exato aqui. Mas eu passei desse faturamento praticamente sozinho. Comigo fazendo a parte de CS, comigo fazendo no financeiro, comigo fazendo no jurídico. Era um outro momento. Hoje em dia, você ter esse tanto de cliente sozinho é loucura. É praticamente impossível. Então, não estou recomendando que você faça isso. Eu estou contando como é que foi o meu início. O início das pessoas hoje em dia é muito diferente do que era lá atrás. Agora, para você ultrapassar a barreira dos 30 mil, você já precisa contar com outras pessoas no seu time. Você já tem que delegar boa parte do seu trabalho. Seja colocando outros analistas na sua equipe, seja colocando o departamento comercial, que eu sempre indico aqui também, seja contratando uma CS, seja contratando outras pessoas. Você vai precisar saber montar um bom time para passar dos 20 e 30 mil e chegar nos 50, por exemplo. Vai ser quase impossível você fazer tudo isso sozinho, sem contar com um time. Ficou meio redundante essa parte aí, mas você entendeu. E aí, sabendo desses dois principais motivos que fazem a maioria das agências travarem no vale da morte das agências, o que você vai fazer? Continuar ignorando isso que eu estou te falando ou se preparar? Imagino que seja se preparar, então por isso você tem que continuar vendo esse vídeo aqui. O que você vai fazer sabendo dessa realidade? Primeiro, é o fim da dependência das indicações e do seu network para continuar crescendo a sua agência. É o fim disso. Você vai atacar esse problema. E segundo, você vai ter que saber contratar, vai ter que saber delegar, vai ter que saber acompanhar, contratar, fazer onboard, fazer uma série de coisas relacionadas ao time da sua agência. Eu canso de falar aqui, da mesma forma como você estudou para ser um bom gestor de tráfego, por exemplo, ou um bom copywriter, por exemplo, ou um bom social media, por exemplo, você tem que saber, você tem que estudar e se esforçar para ser um bom gestor do seu time. Não dá mais para você não se preocupar com essa parte. Ah, Vini, eu não sou bom em contratar. Ah, Vini, eu não sou bom em delegar. Se vira, meu amigo. Se esforce com isso. A gente te ajuda a acelerar esse processo na sua agência. Tem um link aqui embaixo, você vai clicar nele, responder um rápido formulário e nós vamos te ajudar a montar esse time para escalar a sua agência. Mas vamos supor que você não vai entrar na nossa mentoria agora. Beleza, você vai colocar isso como uma meta da sua vida. Você vai estudar, você vai se dedicar para ser um bom gestor da sua empresa, para ser uma boa pessoa que sabe contratar, que sabe delegar, uma série de coisas que eu já falei. Essas são as duas principais coisas que você precisa fazer. Primeiro, é o fim da dependência das indicações. Eu vou começar a trabalhar com funis de vendas para minha agência. Qual funil, Vini? Qual funil que eu preciso trabalhar? Meu amigo, sendo muito honesto e sincero com você aqui, eu não sei neste momento.
Depende da sua agência, depende do seu ticket médio, depende do seu nicho, depende de uma série de fatores. Aqui a gente mostra constantemente vários e vários funis para te ajudar nessa missão. Qual vai ser o melhor para você vai depender de uma série de fatores. Só que o mais importante de tudo é que você precisa de pelo menos um funil na sua agência para que esse trabalho aconteça. Você precisa de pelo menos um funil para você não depender de indicação. O ideal é que tenha vários funis para você não depender exclusivamente de um único canal de aquisição, mas você tem que ter pelo menos um funil para não depender exclusivamente de indicação. A segunda missão é você precisa se esforçar e se dedicar para montar um bom time, não fazer tudo sozinho, começar a delegar de uma forma mais consistente e depois montar líderes para você administrar tudo como um verdadeiro maestro. Essas são as duas principais funções. A terceira, funções não, as duas principais tarefas que você precisa realizar. A terceira é o que eu chamo, não é algo simples, é atacar os problemas. Muitas vezes você já sabe quais são os problemas que a sua agência tem. Você precisa atacar esses problemas. Parar de enrolar, parar de deixar para depois. Se você está ficando muito preso no operacional da sua agência, como que você vai fazer um planejamento para você começar a ficar mais no estratégico da sua agência? Obviamente, você nunca vai sair 100% do operacional da sua agência. Só que se você nem se propõe a ficar 10% do tempo no estratégico, 20% do tempo no estratégico, 40% do tempo no estratégico, você nunca vai conseguir ficar mais tempo no estratégico do que no operacional. Se esse é o seu momento, você fica o dia inteiro respondendo o cliente, você fica o dia inteiro apagando incêndio na sua agência. Beleza, como que você vai resolver isso? Você precisa atacar os seus problemas. Se o seu problema é falta de organização em processos, beleza, você já sabe que tem esse problema. Então ataque ele. Entre na mentoria da Escala Absurda, o link está aqui embaixo, eu já te falei. Ah não, o meu problema é que eu tenho um ticket médio barato. Eu tô cobrando R$800 por mês só há muito tempo e eu não consigo aumentar o ticket. Beleza, como você vai aumentar o ticket médio? Aqui, na Escala Absurda, a gente tem o que chama de funil propulsor de ticket médio, com uma série de coisas que vão te ajudar nisso. Como que você vai mostrar que você está realmente trazendo resultado em vendas, como que você vai atrair mais leads qualificados para você não depender das indicações que você tem, para você poder cobrar mais caro dos seus clientes. Ah, Vini, o meu principal problema é que eu tô com um churn alto. Todos os meses estão saindo vários clientes da minha agência. Beleza, qual é o seu planejamento para reduzir esse churn alto? Ataque esses problemas. Essa é a principal missão. Faça um diagnóstico da sua agência, se você não for entrar na Escala Absurda, e ataque esses problemas. O seu problema é churn alto? Tá. O que eu preciso fazer para entregar mais resultados em vendas para os meus clientes, para melhorar o atendimento para os meus clientes, para eu ter um método que realmente entregue valor para os meus clientes e uma série de coisas para você reduzir o churn. Obviamente, gente, o churn sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Todos os meses, provavelmente, deve sair um cliente da sua agência. Só que essa métrica tem que ficar de uma forma saudável. Eu recomendo que o churn rate mensal da sua agência nunca seja acima de 10%. Isso não é uma regra exata, vai depender muito do seu número de clientes. Quanto mais clientes, menor tem que ser o seu churn rate mensal. Mas eu recomendo abaixo de 10% sempre. Não sempre, né? Falei errado. Você entendeu aí? Não precisa explicar, não. Você entendeu. Mas vamos supor agora que o seu problema não é que você sofre muito de churn. Você tem uma boa retenção, um bom LTV dos seus clientes da sua agência. Mas que o seu problema é que você está atraindo só lead desqualificado. Você faz os seus posts, você faz os seus anúncios e só chega gente estranha, só chega desqualificado, que a gente chama aqui carinhosamente de lead pudriqueira. As pessoas que não são qualificadas pelo marketing a gente chama de pudriqueira. Vamos supor que você está atraindo só pudriqueira. O que você vai fazer? Desistir? Parar de fazer os funis como a maioria, que começa a fazer, não traz resultado logo e rápido da forma como ele esperava e desiste? Óbvio que não. Você vai olhar para os seus anúncios, você vai olhar para a sua copy, vai revisar o que você está fazendo e vai achar um jeito de melhorar. E você só vai parar depois que estiver atraindo mais leads qualificados. Aqui a gente tem uma meta de 30% de MQLs, ou seja, a cada 100 leads que chegam, 30 precisam ser qualificados. Ah, Vini, o meu problema não é esse, eu nem estou rodando ainda, mas o meu problema é que eu não sei vender. Eu sou ruim no comercial da minha agência. Eu fico ansioso quando eu vou falar o preço. Amigo, eu falo isso aqui constantemente no nosso canal. Em pleno 2025, a agência de marketing que não sabe trabalhar com o comercial, trabalhar com as vendas, está com os dias contados.
Sinto te falar isso. Antigamente era muito mais simples a gente fazer apenas o marketing para os clientes, fazer apenas a gestão de tráfego para os clientes. Hoje em dia não, porque o mercado está muito mais concorrido, como eu já falei nesse vídeo aqui. Se antes estava tudo bem eu entregar um monte de leads, a pessoa ter um atendimento bosta para atender esses clientes todos que estavam chegando lá, esses leads todos que estavam chegando. Só que ela fazer um pouco de vendas com aquele tanto de lead, muitas vezes já era o suficiente. Já era o que ela precisava no final do mês. Agora não, o lead é muito mais caro. Você tem que aproveitar melhor cada lead que chega, tanto para os seus clientes quanto para a sua agência. Então não dá mais para você não querer se especializar no comercial, em saber sobre processos comerciais, sobre CRM, sobre sequência comercial e uma série de outras coisas. Se esse é o seu problema principal, você vai focar nisso e resolver esse problema. Por isso que esse terceiro tópico é atacar os seus problemas. Na mentoria da Escala Absurda, a gente te ajuda a identificar quais são esses problemas e a resolver esses problemas. Só que se você não for entrar, você vai ter que fazer isso por conta própria. E aí, por isso que são 3 dicas principais para você escapar do vale da morte das agências de marketing. Recapitulando, primeiro, é não depender exclusivamente de indicação e do seu network. Segundo, é saber contratar, saber delegar, saber montar um time. E terceiro, é atacar os seus problemas. Aí agora o que você vai fazer? Sabendo disso tudo que eu te passei, você vai apagar o olho e vai fechar o olho e vai ficar por isso mesmo? Óbvio que não. Existem 4 áreas fundamentais na sua agência que se você deixar ela redondinha, essas 4 áreas redondinhas, funcionando perfeitamente, sua agência vai conseguir a escala absurda, que é gestão de clientes, gestão de equipe, gestão de marketing e gestão comercial. Existem processos para cada uma dessas áreas e para você saber quais são e como aplicar na sua agência, tem um vídeo passando em algum lugar aqui na sua tela. Clica nele e vai lá assistir.